Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores conselheiros presidentes, senhores advogados aqui presentes, um bom dia para todos e sejam bem-vindos a essa sessão não presencial do Conselho de Recursos Tributários. Registro inicialmente que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários deste órgão de julgamento, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento por videoconferência. Informo que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário no Estado do Ceará. Antes de mencionar, e ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos os processos administrativos tributários que tiverem interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614, de 2014, que ocorre-se em caso de divergência entre a resolução recorrida e outras resoluções do Conselho de Recursos Tributários. Para início propriamente dito dos trabalhos, solicito à secretária Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando os conselheiros que aqui estão presentes. Paula, por favor. Bom dia a todos. Para a 12ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, em 2/6/2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior e do Conselho de Recursos Tributários. Presente o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Henrique José Leal Gereissati, Dalcília Bruno Soares, Leilson Oliveira Cunha, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Micael Pinheiro de Oliveira, Felipe Pinho da Costa Leitão e Pedro Jorge Medeiros. Presente secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também estão presentes os advogados das empresas em pauta para esta sessão, José Abraão Otoshi Companhia Limitada, Dr. Michel Bezerra Fernandes, e da recorrente Lojas Renner S.A., Dr. Pedro Kulman Oliveira. É só, presidente. Ok, aqui só aproveitando também para dar boas-vindas aos representantes das partes aqui conosco nessa sessão de julgamento, ok? Ana Paula, então, verificado o quórum regimental, dou por aberto oficialmente a presente sessão e passo à ordem do dia. Indago-se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, se foi recepcionado alguma com sugestão de alteração ou algum tipo de conserto aí na própria resolução. Presidente, não foi recepcionada nenhuma resolução para homologação na sessão de hoje. Ok. Então, não havendo, continuamos a nossa sessão com o julgamento dos processos pautados. Anunciando, então, para o julgamento, o primeiro processo da pauta. O processo de recurso extraordinário 880/2015, auto de infração 2015 08248. Recorrente José Abraão Otoshi Companhia Limitada, recorrido Estado do Ceará. O julgado recorrido é da terceira Câmara, corporificada na resolução 148/2019, que ali pugnou pela parcial procedência. Resolução paradigma, resolução 177/2019, que ali decidiu pela parcial procedência, resolução paradigma da quarta Câmara. Esse processo foi sobrestado no dia 28/4/2021, retornando, então, hoje para julgamento.
Conosco aqui presente o doutor Michel Bezerra Fernandes, a quem renova as boas-vindas, e o relator conselheiro do processo, Wilson Oliveira Cunha, a quem já passo a palavra para o seu relato. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores advogados aqui presentes, senhor procurador, renovo meus votos de bom dia, já dentro na leitura da presente autuação. Essa acusação do fisco, ela tem por móvel de que a empresa creditou-se indevidamente de ICMS proveniente de empresas optantes do Simples Nacional, no valor de R$ 72.292,89, nos meses de junho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2010. É interessante a gente demarcar esse período, razão de que ele vai ser crucial para o deslinde aqui da questão. A autuação se refere a junho, agosto, setembro e outubro e dezembro de 2010, dado que o auto de fração foi lavado em maio de 2010. Colocou-se como dispositivo infringido o artigo 23 da Lei Complementar 123/2006, a Lei do Simples Nacional, a penalidade fixada também nos termos do artigo 123, 2A, da Lei 2.670/96. Nas informações complementares, a autoridade fiscal apenas ratifica o creditamento indevido. Bom, na Câmara, foi decidido pela parcial procedência da autuação, com a edição da resolução 148/2019, que é a resolução recorrida, com decisão de parcial procedência, em razão da redução do crédito devido atestado em laudo pericial. Excluiu-se duas operações de crédito devido referente a duas empresas, as quais, pelo laudo pericial, demonstraram que essas empresas não eram, na época, submetidas ao regime do Simples Nacional. Então, o auto de fração, que era de 72 mil, passou a R$ 32.159,94. Com a decisão exarada pela terceira Câmara, a recorrente interpôs o recurso ordinário, trouxe como resolução paradigma, divergência ao entendimento exposado lá na Câmara, a resolução 177/2019 da quarta Câmara, que tratou de créditos indevidos na aquisição de bens de ativo e com decisão de parcial procedência por reconhecer que parte do crédito estaria alcançado pela decadência. Um período lá, nessa resolução, 177/2019, paradigma, reconheceu a período de janeiro a abril de 2011 como decaído. Portanto, foi parcial procedente lá, em razão da decadência. No recurso extraordinário, a parte recorrente, sucintamente, alega uma preliminar de nulidade da autuação por ausência de precisão e clareza, e também que, em relação ao contribuinte Francisco Evandi Cândido Pereira, haveria legitimidade do crédito, aí o valor é de R$ 14.250,29, pois o mesmo era também optante em âmbito estadual à época do regime do Simples Nacional. E também alega a decadência, e aqui eu acho até bom a presença do advogado da parte, que eu não entendi muito bem o alegado pela decadência, porque a parte cita um outro auto de infração em que teve a decadência recorrida, outro auto de infração da própria empresa, que teve a decadência reconhecida referente ao período de janeiro a maio de 2010, cujo, como eu disse antes, não é o objeto da autuação. A autuação aqui é junho, agosto, outubro e dezembro. Mas a parte alegou essa decadência, e aí a empresa pode trazer mais esclarecimentos em relação a isso, okay? Mas há essa alegação de decadência, que eu entendo que seja em razão de um
período, como fez uma analogia ao período de janeiro e maio lá do outro auto-infração, talvez seja em relação ao período de janeiro e maio nesse auto, mas não é objeto da autuação, ou ainda, se a decadência alegada é em razão de que, porque foi reconhecida a decadência naquele processo de autuação da mesma empresa, poderia também ser reconhecida a decadência neste auto-infração, e aí a decadência como um todo, né? Mas aí a parte pode esclarecer, efetivamente eu não consegui alcançar qual era a fundamentação desta decadência. Bom, em exame de admissibilidade, mediante o despacho, né, a presidente do contencioso, assessorada pela assessor processual tributário, reconheceu o nexo de identidade entre a resolução recorrida e a tida como paradigma apenas em relação à decadência, né, afastando as outras duas alegações, que trata de matéria de fato, né, então não poderia ser objeto do recurso extraordinário. Presidente, em apertada síntese, isso é o que importa relatar. Ok, ouvimos então o relato do doutor Leilson. Vamos agora ouvir aqui a manifestação do doutor representante da PGE, doutor André Carreiro. Doutor André, por favor. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior do CONAT, senhores advogados presentes, boa tarde a todos. Como bem ouvimos do relato do doutor Leilson, no caso temos a Procuradoria, ela se manifesta, vai apresentar suas contrarrazões, né, pelo procedimento adotado do CONAT, as contrarrazões vêm antes das razões recursais. Então, vamos adiante. Como bem relatado, trata-se de recurso ordinário contra a decisão da Terceira Câmara de Julgamento, materializado na resolução número 148 de 2019, suscitando divergência de interpretação com a resolução número 177 de 2019 da Quarta Câmara de Julgamento, indicada como paradigma no que toca à contagem do prazo decadencial do lançamento decorrente de crédito indevido de ICMS. O recurso ordinário foi admitido pela presidência do CONAT, por entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, quais sejam, ambas referem-se a crédito indevido e que o dissídio jurisprudencial gravita em torno da decadência do lançamento. Tendo recorrido, considerado como termo inicial, o artigo 173.1 do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, já a resolução paradigma teria entendido pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, contando-se a partir do fato gerador. Como bem dito no início, a PGE cabe defender os interesses do Estado perante o CONAT, e na hipótese do recurso ordinário, ela atua como parte em nome da Fazenda Pública, cabendo-lhe apresentar contrarrazões ao recurso ordinário nos termos do artigo 25, inciso 3, da Lei 15.614 de 2014. Primeiramente, cumpre ressaltar que, não obstante o recurso extraordinário do nome do CONAT seja um recurso de fundamentação vinculada, com finalidade de unificar a jurisprudência dos órgãos de julgamento colegiado acerca da interpretação da legislação tributária em situações que guardem identidade fática e jurídica, verifica-se do recurso extraordinário interposto que ele ataca a resolução recorrida, buscando, na realidade, um novo julgamento das questões já apreciadas pelo órgão de julgamento, mediante o reexame de fases e provas. Aqui, sem a pretensão aqui de discutir a admissibilidade do recurso, essa fase já está superada, mas também considerando que é a primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar sobre o mesmo, bem como para apresentar as premissas fáticas e jurídicas que fundamentam as razões para a negativa de provimento do recurso extraordinário, cumpre evidenciar com a devida vênia a existência de flagrantes divergências fáticas, processuais e jurídicas que indicam a impossibilidade de adotar o mesmo entendimento firmado na decisão paradigma acerca da decadência do lançamento. Embora ambas as decisões digam respeito a crédito devido de ICMS, é preciso deixar claro que estes são em circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, pois a decisão recorrida trata de crédito indevido tomado pela empresa autuada em aquisições de mercadorias de microempresa ou de empresas de pequeno porte, optando-se pelo Simples Nacional, o que é vedado pela legislação tributária, em especial no artigo 23, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006.
Já a decisão paradigma trata de crédito indevido aproveitado pelo contribuinte nas aquisições de bens para seu ativo permanente, o qual, apesar de ser permitido pela legislação tributária, está sujeito a diversas regras específicas, dentre elas a regra da proporcionalidade para o cálculo do coeficiente de aproveitamento à razão de 1,48, considerando o montante de saídas isentas e não tributadas em relação ao total de saídas tributadas apuradas no controle de créditos do ativo permanente SIAP, registro G110 da FD, multiplicando-se o fator total do respectivo crédito pelo fator igual a 1,48 da relação entre o valor das operações saídas e prestações tributadas e o total das operações saídas. No processo em que proferida a resolução paradigma, o contribuinte se creditou integralmente a razão de 1,48 avos, desconsiderando diversas operações saídas isentas e não tributadas por ele praticadas. Também na resolução paradigma, consta expressamente que o contribuinte informou saldo devedor na sua conta gráfica e pagou o valor a menor. Realidade fática é esta que não existe na presente resolução recorrida. Ressalte-se ainda que no processo em que proferida a decisão paradigma, foram proferidos 2 julgamentos do recurso ordinário. Inicialmente foi proferida a resolução número 118 de 2018, em 9 de julho de 2018, a qual julgou o processo no primeiro momento, contra a qual foi interposto recurso extraordinário pelo contribuinte, o qual, mediante despacho da presidência do CONAT, de número 48 de 2019, foi devolvido para novo julgamento à Câmara de Julgamento, sob o fundamento de que não foram apreciados todos os argumentos apresentados no recurso ordinário, em especial em relação ao pedido de perícia e do argumento de que somente deveriam ser consideradas as saídas em caráter definitivo, com transferência de titularidade de mercadoria. Tendo sido proferido novo julgamento pela 4ª Câmara de Julgamento, através da resolução 177/19, que é a resolução paradigma, foi indeferido o pedido de perícia e afastando o argumento tido por não apreciado em relação à desconsideração das saídas não definitivas, bem como reafirmada a decisão anterior no que toca ao reconhecimento da decadência parcial do lançamento, em razão da empresa ter apresentado saldo devedor na sua conta gráfica e tendo recolhido imposto nos períodos de apuração considerados decaídos. Pois bem, como bem assentado na decisão de admissibilidade, a finalidade do presente recursal excepcional é unificar a jurisprudência do CONAT quando, sobre a mesma matéria e fundamentação, ocorrerem manifestações divergentes, quando há nexo de identidade fática e jurídica entre a resolução recorrida e a resolução paradigma. Ocorre que, no presente caso, o recurso extraordinário não fez o cotejo analítico entre as decisões recorridas e paradigma. Tanto é verdade que o recorrente apresenta a resolução paradigma para fins de admissibilidade do recurso, mas pede não reconhecimento da decadência parcial do lançamento, conforme a resolução paradigma, mas sim a própria nulidade ou improcedência do auto de infração. Faço toda essa contextualização para tentar demonstrar que as situações, embora tratando de crédito indevido, elas divergem um pouco, e para que fique bem claro para os senhores julgadores, quando da análise da questão meritória acerca da decadência. E adentrando na questão de mérito, como dito, no que se refere à decadência do lançamento afastado na resolução recorrida, verificamos também um erro material nela que talvez tenha induzido a um erro de compreensão por parte do recorrente. Esse ponto já foi bem destacado aí pelo relator. Isto porque, não obstante sua ementa faça referência no sentido de que a decadência foi afastada nos termos do artigo 173, inciso 1 do CTN, na realidade, a decadência parcial do lançamento foi afastada considerando como termo inicial o fato gerador, portanto, o previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, pois verificou-se que o lançamento decorrente do julgamento, acatando o laudo pericial, somente se refere aos períodos de apuração de junho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2010, e o auto de infração foi lavrado e notificado ao contribuinte em 25 de junho de 2015. Portanto, não contempla créditos indevidos referentes ao período de janeiro a maio, para o qual se pedia o reconhecimento da decadência parcial. Ressalte-se ainda que a matéria somente foi suscitada no processo por ocasião da sustentação oral do representante da recorrente, tendo sido devidamente apreciado pela Câmara de Julgamento. Veja-se o seguinte trecho da resolução recorrida, que não deixa dúvida de que a decadência foi afastada, considerando o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, contando-se a partir do fato gerador. Abre aspas aqui para um trecho da decisão. Observa, no entanto, que o entendimento do representante legal da recorrente encontra-se equivocado, visto que o período apontado de janeiro a maio não está abrangido no prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, razão pela qual afasta a preliminar de decadência suscitada. Então, portanto, verifica-se que a resolução recorrida, de fato, ela
analisou a matéria da decadência com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, apesar de na emenda constar referência a 1731. Né? Então, não há sequer divergência quanto ao critério de contagem para decadência entre resolução recorrida e paradigma, razões pelas quais a Procuradoria, através aqui do seu procurador, requer essa Egrégia Câmara Superior do CONAT que seja negado provimento ao recurso ordinário, mantendo-se inalterada a resolução recorrida. Senhora presidente, os conselheiros, são essas as manifestações, a manifestação inicial da Procuradoria, e me resguarda a oportunidade, no decorrer dos debates, se surgirem fatos novos, de manifestar em momento posterior. Obrigado. Ouvimos aqui o doutor André, vamos agora ouvir o representante da parte, o doutor Michel Bezerra Fernandes. Bom dia a todos presentes. De acordo aqui com o recurso extraordinário, nós mantemos ainda que o lançamento, né, que a autoinfração, ele é nulo de fato e de direito. Pela data da lavratura da autoinfração, foi 19/5/2015. Nosso entendimento é que esse prazo decadencial, referente à fiscalização de 2010, isso aqui já estava fora do prazo decadencial. E também em relação aqui, a gente também cita, em relação aqui ao fornecedor, F. Evandir Campo Pereira. E no período de 2010, ele era simples nacional no âmbito federal, mas no âmbito estadual, ele era uma empresa normal, ele recolhia licença normal. Então, esse valor aqui que foi creditado, 14.000. R$14.250,29, né? Referente a esse crédito, a gente estamos entendendo que é para ser um crédito, não foi um crédito devido. Referente porque ele era deduzido na esfera federal, mas em relação ao Estado, ele era normal. Então, tem a possibilidade de aproveitar esse crédito. Ok? Obrigado. Ouvi. Ok. Certo, doutor Fernandes. Gente, o som aqui está bem ruim, eu não sei aí para vocês, mas aqui está bem ruim. Está falhando bastante. Ouvimos aqui os representantes da parte. Doutor André, deseja manifestar-se ainda nesse momento ou a posteriori? Não, senhora presidente, tem necessidade agora não. Obrigado. Ok, então passo aqui aos debates. Presidente, como foi relatado, me parece que o que está a Câmara a decidir será em relação somente à decadência, já que não foram admitidos a parte do recurso referente a matérias de fato, que... Exatamente isso, Luiz, exatamente. Alegada pelo doutor Michel, aqui na pauta está dizendo doutor Raimundo Fernandes Filho, né, não sei, com relação à alegação da exclusão desse crédito, né, do contribuinte Francisco Evandir, que isso já foi examinado lá na Câmara, porque foi objeto de laudo pericial, e também em relação à questão da nulidade, né, que também foi afastada na Câmara. Então, estamos aqui na decadência. Bom, presidente, eu confesso que eu acho que nem era para ter subido esse recurso extraordinário, porque o período da infração, junho, agosto, outubro e dezembro de 2010, está alcançado dentro do período decadencial, qualquer que seja ele. Está alcançado, que eu digo,
não está alcançado do período decadencial, qualquer que seja ele, seja no 150, parágrafo 4º, seja no 173.1. Os fatos são de 2010, o auto de infração lavrado em maio de 2015. Tivesse, para aqueles que pugnam pela contagem nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, poderia-se aduzir que o período de janeiro a maio seria objeto da decadência. Só que não foi objeto do lançamento. Não foi lançado. O período que foi lançado é de junho. Como eu disse, o período lançado é totalmente diferente do que a parte alega como decadência. Por isso que eu não entendi o que a parte quis dizer com decadência quando aludiu um outro auto de infração da mesma empresa, em que foi o período de janeiro a maio decaído, com base no 150, parágrafo 4º, e nesse não tem esse período, né, no lançamento. E o segundo aspecto é que se a parte estaria alegando a decadência como um todo, né, para o exercício, que também não alcança. Né? Os fatos, depois de... O auto de infração é lavrado em, acho que é 15 de junho, algo assim. Então, todos os meses subsequentes, aí estaria livre de lançamento, para o lançamento pelo FIDS, para aqueles que entendem pela contagem do 150, parágrafo 4º. Para os que entendem pelo 173.1, aí é que estaria mesmo, não estaria alcançado pela decadência. Então, presidente, eu entendo que não seja razão a recorrente a questão aludida da decadência. Algum outro conselheiro deseja manifestar-se? Presidente, bom dia. Bom dia. Renovar os votos de bom dia a todos. Bom, analisando o processo, fazer aqui 2 considerações acerca da fala do doutor Leilson. A primeira, né? Realmente, o auto de infração, a gente observa as folhas 3, que foram lançados os meses de junho de 2010 a dezembro de 2010. Né? O auto de infração remonta não ao dia 15 de 6, mas ao dia 25 de 6 de 2015. Esse foi o dia da infração. A despeito dessa questão da aplicação do 150, parágrafo 4º ou do 173, inciso 1º, há um dissídio, sim, jurisprudencial, e eu entendo o porquê que a presidente subiu o processo. Independente do efeito prático da contagem do prazo, o que se observa é que existem 2 resoluções, né, a paradigma e a recorrida, tratando de crédito indevido, e as 2 dando uma contagem de prazo decadencial diferente. Né? Entretanto, realmente, para fins práticos, para fins de contagem, a gente observa que mesmo aqueles que entendam pelo 173, inciso 1º, só um segundo, só abrir aqui o último documento, só para conferir a última planilha aqui, presidente. Só para chancelar o entendimento do doutor Leilson, que eu baixei aqui os arquivos, mas está um pouco lento aqui o sistema. Pronto, perfeito. Isso mesmo, foi dia 25 do 6, dia 12 do 5 de 2015, foi a data da emissão da ordem de serviço. A lavratura do auto se deu no dia 25 de junho de 2015. Então, realmente, para efeitos práticos da contagem, aqui nós não teremos nenhum benefício para o contribuinte. Mas, para fins de contato jurídico, há sim que fazer a uniformização da jurisprudência. Né? A gente não pode aqui, sob o argumento de que não vai ter alteração prática para o auto de infração, informar que pode se aplicar o 173, inciso 1º. Né? Então, até porque essas decisões são utilizadas como paradigmas para outros processos. Então, eu entendo sim que aqui há a aplicação do 150, parágrafo 4º, né? Tal qual como a paradigma, presidente. Por hora, são essas as minhas observações. Presidente, poderia só fazer um esclarecimento?
Só um minutinho, doutor André. Vamos aqui ouvir o doutor Augusto, em seguida, doutor André, por favor. Bom, senhores, o que está se analisando é se a contagem do prazo decadencial, mesmo pelo 150, se houve decadência pelo 150, sim ou não? Essa é a pergunta, mesmo pelo 150. Se a Câmara entender que pela contagem do prazo decadencial é acolhido a paradigma, não faz sentido, porque não há decadência mesmo pelo 150. É isso que eu entendi dos autos, é isso que eu entendi que o procurador trouxe, certo? Então, aqui nós não estamos defendendo a tese do 150 ou do 173, estamos olhando se, no caso concreto, é aplicado, tá certo? Existe decadência, no meu entender, não. Só isso. Ok. Vamos aqui ouvir o doutor André, por favor. Presidente, diante da fala aí do conselheiro Micael, eu vou ressaltar o que eu já disse na minha manifestação. Não há sequer divergência entre a resolução recorrida e a paradigma no que toca à norma da contagem do prazo decadencial. Acontece que na resolução recorrida, por um equívoco, por um erro material, na emenda se mencionou o artigo 1731 do CTN. Mas se os senhores tiverem a curiosidade de ler a resolução, e esse trecho da resolução eu li na minha manifestação inicial, consta claramente que a decadência na resolução recorrida foi examinada tendo como parâmetro o artigo 150, parágrafo 4º. Então, a divergência dela não existe. Na realidade, tanto recorrida quanto paradigma, ao examinar o tema da decadência, se pautou pela norma do artigo 150, parágrafo 4º. E, esclarecido isso, é só corroborar o que já foi dito pelo doutor Leilson e o doutor Augusto, que, independente da norma, aplicando a 150, parágrafo 4º, como de fato fez a resolução recorrida, não restou caracterizada a decadência, uma vez que o período supostamente decaído não está contemplado no lançamento tributário. Então, só para esclarecer essa questão. Ok. Eu gostaria apenas de fazer o pedido aos conselheiros, que no presente caso, façam a contagem do prazo da decadência e atenha-se para o que está escrito na resolução recorrida, e talvez seja até uma questão de interpretação, eu gostaria até de fazer a leitura. Observe, no entanto, isso é o conselheiro relator, lá no recurso ordinário, quando fala da questão da decadência. Aí ele diz: observe, no entanto, que o entendimento do representante legal da recorrente encontra-se equivocado, visto que o período apontado de janeiro a maio de 2010 não está abrangido no prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Certo? Então, ele diz que o período não está abrangido no prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Então, considerando o que a PGE falou, considerando a interpretação que foi dada a não estar abrangido no prazo decadencial no 150, parágrafo 4º, considerando que lá ele colocou que afastou pelo 1731, eu acho que mais importante agora ao caso é que se faça o cálculo se está decaído ou não, quer pelo 150, quer pelo 173. Né? Aos conselheiros, vejam que está na segunda... Presidente, conselheiro presidente, não dá para fazer esse cálculo, porque esse período não foi objeto do lançamento, presidente. Esse período que a parte alega a decadência sequer foi objeto de lançamento. Esse foi o problema que eu vi. O presidente está pedindo para fazer o lançamento, observância só do período lançado. Só do período está. Se do período lançado, se está. É isso que a presidente está pedindo. Entendi, presidente. Entendi agora. Pelo que eu entendi, doutor Leilson, não fica tão claro a questão de que não foi aplicado 1731, não. Além de estar na ementa, tem o que é que vocês entendem quando o conselheiro relata dizendo que não está abrangido no prazo decadencial do 150? Na verdade, no meu caso, Leilson, eu estou falando da interpretação literal. Não estou defendendo aqui a admissibilidade do recurso, quer pela presidente, quer pela assessora, certo? Eu estou defendendo os fatos, como que foi, por que foi admitido. Está na ementa 1731, está dizendo claramente, não está abrangido no prazo decadencial. Se de uma
assim, mais a miúdo do processo, se chega à conclusão de que realmente não está sequer abrangido, ou seja, que estaria decaído também pelo 150, parágrafo 4º, a questão está de fácil solução. Não sei se eu me fiz entender. Foi assim que eu compreendi, tá entendendo? Não é objeto de lançamento. Mas eu quero só chamar a atenção de que a resolução não é tão clara assim. A resolução recorrida. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Me parece que não, então posso colocar, até para facilitar, por tudo que nós aqui discutimos, nós vamos colocar paradigma, ou a recorrida, ou então dizer que mantém-se a decisão recorrida, tem visto que lá já tinha sido aplicado 150, se os conselheiros tiverem convicto disso. Senhora presidente? Pois não. Darcílio. É só para destacar aqui, que eu entendi aí na fala do conselheiro Micael, me parece que ele queria debater em tese, né, a decadência em função se em tese essa situação fática se enquadraria em um e outro, e eu não vejo isso, pelo menos na minha compreensão do que ele propôs, eu não vejo isso como uma possibilidade, até pela própria finalidade do recurso extraordinário, se debater ou se decidir aqui, se discutir unificar uma tese em termos de, sem considerar o caso em concreto aqui, porque o que o contribuinte realmente quer é o efeito prático aqui, se a decadência alcança ou não, e é o que a gente está verificando justamente com a contagem, que não alcança nem pelo 150 para 4, nem pelo 731. Então, acredito que outras oportunidades terão, quando realmente a situação fática ensejar essa contagem, e se enquadrar em uma ou outra hipótese, essa manifestação, mas no caso em que, eu acredito que não existe nem um interesse, ou assim, uma finalidade, uma prática, e nem foge até da finalidade do próprio recurso, em termos de alcançar essa uniformização, e um interesse até a questão da causa de pedir aqui, se a causa de pedir realmente é pertinente à situação fática ou não. E eu acho que a gente não pode extrapolar a causa de pedir dele. Ele está pedindo que a decadência seja aplicada a um período que não faz parte, e por uma regra que também, mesmo que aplicada aqui, não também geraria efeito que ele pediu. Então, eu acredito que realmente não cabe. Vamos ouvir aqui o doutor Micael, que pediu para falar. Só um esclarecimento, presidente, doutora Darcília, não se trata aqui de fazer qualquer raciocínio sobre lei em tese ou sobre caso em tese, não. A questão é simples no seguinte sentido, não é porque, e esse ponto eu queria deixar bem claro, assim, e esse ponto, inclusive, pode ser usado para outros julgamentos, não é porque a aplicação do 150 parágrafo 4º ou do 136 primeiro, eles não vão ter efeitos práticos de alteração de contagem ou de retirada de crédito ou de aumento de crédito, que nós, enquanto conselheiros, vamos nos furtar a analisar a questão. Independente do resultado, o conselho precisa se posicionar qual é o prazo decadencial aplicável para o caso, ou pelo 150 parágrafo 4º, ou pelo 136 primeiro. É isso que eu estou dizendo. Agora, não é porque isso não vai trazer efeitos matemáticos para o contribuinte que a gente vai se furtar dessa questão. Então, o conselho precisa se manifestar, sim, porque, a despeito do resultado, nós, enquanto conselheiros, precisamos dar o provimento jurisdicional para o contribuinte, enquanto conselho administrativo. Então, os efeitos práticos da decisão, elas são apenas uma consequência, não são a causa do nosso julgado. É só esse ponto, presidente, que eu queria, só para deixar claro para alguns conselheiros, que não é porque a contagem não vai trazer efeitos práticos, então a gente não discute. Não é assim. Não é dessa forma. O conselho precisa, sim, se posicionar sobre qual é a aplicação, né? Inclusive para a questão jurisprudencial, que é o caso aqui. Nós estamos no Conselho da Câmara Superior para unificar a jurisprudência. Então, pode ser que para efeitos práticos não vá trazer para o contribuinte, mas essa resolução pode ser utilizada para outros
processos. Então, por isso que é importante a gente marcar aqui a baliza de como é que se dá a contagem do prazo, né? Lógico, a despeito dessas questões aí que o doutor André trouxe e que o doutor Leilson também trouxe no processo. Me desculpe, eu não sei se eu estou equivocado ou não, mas seria o caso até da gente simplificar. O conselheiro pode dizer, eu entendo que na questão do crédito indevido, é 1731, todavia, no caso em concreto, e a gente iria, eu acho, que facilitar até o julgamento do processo. Presidente, eu ia falar exatamente isso. Sem grandes celeumas, eu acho que dá para a gente... Presidente, até para que... O que, doutor Leilson, pode falar? Não, é nesse sentido que eu ia colocar. Mas o que eu só tenho uma discordância do doutor Micael, que é o seguinte, isso aqui não é efeito prático, é efeito jurídico. Uhum. Nós estamos tratando de uma hipótese, de um caso concreto que não se adequa à previsão legal, nem do 150, parágrafo 4, nem do 173.1. Então, não é efeito prático, é efeito jurídico. A hipótese, a norma prevê determinadas formas de alcance da decadência, e o caso concreto aqui não se adequa a nenhuma das duas normas, então não há que se falar em efeito prático, aí é o efeito jurídico. Mas eu acho também que a Câmara, os conselheiros, devam se manifestar pelo afastamento, se entender pela manutenção da decisão recorrida, conforme o seu entendimento. Isso. Ou 150, parágrafo 4 ou 173. Como disse a presidente Marta. Eu até entendo, não estou querendo prever o que passou na cabeça do doutor Micael, não, né? Não conheço ainda um por um, não. Mas eu entendo que ele quis falar realmente que, no caso em concreto, poderia não ter o efeito de ser um ou ser outro, nesse sentido. E o cuidado que nós temos da decadência é que o Conselho, na realidade, quando dá análise da decadência, vem sempre verificando o que é peculiar a cada caso, né? Mas me parece que nós podemos, sim, colocar para votar. E o conselheiro diz 173 sem modificar a recorrida, ou 150 sem modificar, porque não tem esse efeito prático e jurídico, né? Pode-se pegar até as duas palavras, não é isso, Leilson? É a meu entender. E eu pergunto se eu posso colocar o processo para votação. Me parece que sim. No presente caso, me parece também que não vai ficar muita dúvida, né? Doutor Leilson, com a sua palavra, e já volto. Na palavra, por favor, doutor. Presidente, conheço o recurso, nego-lhe provimento, mantenho a decisão recorrida e com dois fundamentos. O primeiro fundamento é que o lançamento, o pedido da parte de exclusão do crédito tributário de um período não alcançado por nenhuma das duas regras, seja o 150 para 4, 173.1. E mesmo se fosse alcançado, eu o afastaria com base no 173, inciso 1º. É como voto, presidente. Ok. Doutora Mônica Castelo. Acompanho o relator, presidente. Todos os fundamentos, né? Doutora Elineide. Com o relator, senhora presidente. Doutor Micael. Presidente, abro divergência somente para a aplicação do 150, parágrafo 4º, tendo em vista a matéria de crédito indevido, da forma em que está, mas, para efeitos práticos, sigo o relator em manter a decisão recorrida. Só considerando aqui o entendimento do doutor Micael, eu entendo que isso não deve ser motivo de divergência, até para efeito de, se for voto vencedor, fazer a respectiva resolução, porque o efeito prático e jurídico termina, sim, sendo aquela pelo qual o conselheiro Leilson acatou. Concorda, doutor Leilson? Ok? Então, continuando, doutor Ricardo Valente. Presidente, eu voto com a divergência, presidente, da forma do doutor Micael. Doutor Pedro Jorge. Presidente, com a divergência, com o doutor Micael. Só dando uma ajuda, não se trata de divergência. A fundamentação, eu já ia dizer isso, viu, doutor? A fundamentação, senhor, é que não. A fundamentação é igual ao doutor Micael. Pronto. Era isso que eu ia falar, porque exatamente quando eu falei que não seria motivo de divergência, até para efeito de quem iria fazer o voto,
é nesse sentido, doutor Augusto. Muito obrigada pela ajuda. Não se trata de uma divergência propriamente dita, porque o efeito prático e jurídico do processo vai ser o mesmo. Até para que a gente facilite aqui os nossos julgamentos, eu entendo que isso não terá consequências maiores. Felipe Pinho. Eu também já ia me posicionar nesse sentido, presidente. Na verdade, eu acompanho o relator no voto, mas em relação ao fundamento. Okay. Né, mas acompanho o doutor Micael no que se refere à decadência, né? Doutor Felipe Muniz. 150, parágrafo 4º. 150, parágrafo 4º. Doutora Francileite, me parece que... Doutora Francileite não está, Ana Paula? Não, presidente, está ausente. Não. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, acompanho o voto do relator em todos os termos. Doutora Dalcília. Senhora presidente, eu entendo que essa análise está sendo sobre a matéria em tese, já que a possibilidade jurídica e prática não existe, mas para fins aqui de votação, eu acompanho o relator, com o 731. Ok. Ana Paula, por favor, apuração aí no caso. Empate na votação, presidente. 5 votos pelo 173 e 5 pelo 150. Mas, na realidade, ficou por unanimidade no tocante ao ponto final, que não estaria alcançado por nenhuma das duas regras, ok? Então, na realidade, Ana Paula, vou fazer menção que a decisão foi unânime no tocante a esse aspecto, com votos divergentes no tocante à fundamentação. E o próprio doutor Leilson fica responsável pela lavratura da resolução, todavia fazendo menção até o que vai ser transcrito da ata, no tocante a que tivemos, por ocasião do processo, posições diferentes no tocante ao 150. Presidente, só um segundo, eu só queria saber se ficou claro. Presidente Marta. Pois não, doutor Franzé. Eu creio que a senhora vai ter que desempatar, porque tem duas regras postas, 173 e 150. O efeito prático é único, tudo bem, da prática, mas tá um empate aí entre a tese do 150 e do 173. Franzé, eu entendo que a presidente não precisa desempatar decisões unânimes. Ela tem que colocar, assim, na coisa que votaram, tá certo? A decisão foi unânime, mas com fundamentos diferentes. Fulano, Beltrano e Ciclano. Só isso. Não foi nesse sentido. Não há pressão de desempate, no meu entender. Por quê? Porque a decisão é unânime por fundamentos diferentes. Você vê Augusto, data vênia, mas o doutor Felipe Pinho, o doutor Felipe Muniz, quando votou, ele não votou de acordo com o doutor Leilson, não. O fundamento é outro. Há empate, sim, eu entendo. Deixa registrado aqui, mas a Câmara decide, a presidente que deve decidir. Eu acho que há empate, sim. Doutor Franzé, até por amor ao debate, certo? E tendo as posições divergentes aqui, se tiver que desempatar, eu desempato, certo? Eu só não me sinto à vontade de desempatar na questão de 150, depois de tudo que nós ficamos aqui, porque senão isso não está alcançado por nenhuma das duas regras, fica até dicotômico ter que desempatar. Por isso que eu entendo que caso, só um minutinho, por favor, passo já a palavra, ok? Eu queria até ter aqui pedindo para falar a doutor Leilson, em seguida a doutora Dalcília e a doutora Mônica, mas agora sim, eu não queria que a gente entrasse mais em discussão com relação ao processo, só com relação à questão do voto, e o doutor André me parece até que quer dar a opinião dele, eu gostaria que antes de ouvir, em seguida passa a palavra, Leilson, Dalcília e Castelo. Não, presidente, eu peço perdão, essa mãozinha estava levantada desde a vez passada, eu não quero falar, não. Presidente e conselheiros, eu acho que essa discussão, como bem colocado pela presidente Marta, ela não tem necessidade de caso concreto. Eu entendi quando ela esclareceu, quando a admissibilidade entendeu que não era tão clara a resolução recorrida, porque a emenda estava 71, mas me parece, e parece que foi essa compreensão do doutor Leilson, que a análise feita pela resolução recorrida já foi com base no 150 parágrafo 4º. Então, não há que se discutir as teses jurídicas de decadência, é verificar realmente que foi aplicado o 150 parágrafo 4º e que, no caso concreto, o 150 parágrafo 4º não aproveita a tese do recorrente. Essa discussão, em tese, ela não cabe aqui nessa situação, e concordo com a doutora Marta que a decisão é unânime que o lançamento ele não decaiu com base no 150 parágrafo 4º.
Gente, é até a própria utilidade da decisão. Nós vamos ficar aqui debatendo algo que não vai ser útil tanto ao processo. Ouvir os conselheiros, eu até entendo, porque nós teremos um processo hoje ou na próxima semana, na segunda-feira, cujo teor de tudo que nós discutimos aqui vai ser importante. Mas, ao caso concreto, a meu entender, a decisão foi sim por unanimidade, desde que o conselheiro faça menção à posição que foi aqui feita pelos demais conselheiros por ocasião dos debates. Ok? Eu gostaria, sim, me permita, de encerrar a discussão com relação a essa situação superior. Diga, doutora Dalcília. Não, é nesse sentido, só complementando o que eu ia sugerir, a senhora acabou mencionando aí no final da sua fala, é que eu acho que se resolve pela simples resolução em que o conselheiro Leilson vai citar e afasta pelas duas normas. Eu acho que aí atende à unanimidade, porque é algo que vai ficar até evidenciado na decisão, que nenhuma das duas normas se aplica, ele vai precisar entrar em uma e outra norma para poder afirmar isso. Então, eu acho que não tem, assim, realmente motivo para desempatar. Para a compreensão de todos, na minha resolução, eu colocarei, como disse o doutor Dalcília, que não foi alcançado pelas duas regras, nem o 150 parágrafo 4º, nem o 173 parágrafo 1º, colocarei a parte da ata que diz a fundamentação dos conselheiros que colocaram sua fundamentação em cima do 150 parágrafo 4º, e direi que mesmo se fosse alcançável, digamos assim, pela uma regra de decadência, eu afastaria com base no 173.1. Mas o principal fundamento, primeiro, é de que nenhuma das duas regras alcançaria essa decadência. Ok, foi exatamente o link que eu peguei quando o doutor Micael falou. Antes de continuar toda a votação, eu explicitei exatamente isso, ok? E a decisão que a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, deliberando sobre o recurso extraordinário em questão, resolve por unanimidade de voto manter a decisão recorrida, nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação oral do representante da doutora PGE. Tudo nos termos do que aqui foi explanado pelo conselheiro relator, doutor Leilson. Eis a decisão para o processo, solicitando que seja discriminado na resolução, como aqui discutido, os fundamentos que foram apresentados pelos conselheiros. Okay? Eis a decisão para o processo, agradecendo o doutor Michel Bezerra Fernandes pela participação nessa sessão de julgamento. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Conselheiro, acho que não precisaremos de intervalo, posso passar para o segundo processo, né? Ainda é cedo, né? Convido, então, o doutor Pedro Cumã para participar aqui da sessão, que é o representante da parte, anunciando o processo de recurso extraordinário 1993-2016, auto de infração 2016-10478, recorrente Lojas Renner, Sociedade Anônima, recorrida Estado do Ceará. O julgado recorrida da terceira Câmara, corporificada na resolução 253-2018. E a resolução paradigma é a 169-2017, que ali pugnou pela parcial procedência, e é da segunda Câmara. Doutor Pedro aqui conosco, dê as boas-vindas, e a conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a quem já passo a palavra para o seu relato. Obrigada, presidente. Bom dia, senhora presidente, o senhor procurador, conselheiros presidentes, advogado da parte, secretária e nobres colegas, conselheiros e conselheiras. Bom dia a todos. O presente processo foi lavrado contra a empresa Lojas Renner, Sociedade Anônima. Só um instante. O relato da infração é crédito indevido relativo à emissão de nota fiscal de entrada em devolução, sem os requisitos básicos exigidos pela legislação pertinente, tais quais vinculação ao cupom fiscal de venda realizada, motivo da devolução e declaração com identificação do desistente. O contribuinte apresentou saldo devedor durante todo o exercício fiscalizado, período de 2011. Principal e multa no valor de R$ 54.374,75,84, com aplicação da penalidade do 123.2A da 12.670, alterada pela 13.418 de 2003. Foi apresentada impugnação tempestiva.
O auto de infração seguiu a instância singular, sendo julgado procedente. Em sede de recurso ordinário, a empresa alegou nulidade por ausência de prejuízo ao fisco e decadência do período de 1 a 5 de 2011. A assessoria processual tributária emitiu parecer afastando a nulidade suscitada, bem como a decadência do período. No mérito, manifestou-se pela procedência da autuação. Conforme ata da 70ª sessão ordinária de 26 de novembro de 2018, o processo foi a julgamento na terceira Câmara, que decidiu, por unanimidade, afastar a nulidade por ausência de prejuízo ao fisco, com base no artigo 877 do regulamento. Afastou a decadência parcial por voto de desempate da presidência, sobre o fundamento do artigo 173, inciso 1 do CTN. No mérito, por unanimidade de votos, decidiu confirmar a decisão condenatória exarada na primeira instância. Foi, então, elaborada a resolução 253 de 2018 da terceira Câmara, ora recorrida. O contribuinte ingressou, então, com recurso extraordinário, visando obter a reforma da decisão proferida por meio da resolução 253 de 2018, como eu acabei de citar, da terceira Câmara, que apresentou divergência de entendimento proferida na resolução 169 de 2018. Que foi acatada. Ele apresentou também uma outra resolução, só que não foi acatada. Com relação à decadência do período. Em despacho fundamentado, número 222 de 2019, a presidência entendeu haver o nexo de identidade quanto à matéria e fundamentação, com manifestações divergentes apenas entre a resolução recorrida e a paradigma 169 de 2018, que é da 4ª Câmara de Julgamento. É o relato, senhora presidente. Então, que a matéria se cinge a crédito indevido, período, o saldo devedor do período, e a decadência solicitada do período de 1 a 5 de 2011. Nós temos aqui que decidir pela aplicação do 1731 ou 150, parágrafo 4º. É o que importa relatar, presidente. Voltando aqui à nossa amiga decadência, né, Instituto Jurídico belíssimo, que este conselho sempre está se debruçando sobre ele. Vamos aqui ouvir o nosso procurador, doutor André, por favor. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos, advogado da recorrente presente, bom dia. Como bem relatado, temos um recurso extraordinário contra a decisão da terceira Câmara de Julgamento, que foi materializado na resolução número 253 de 2018, suscitando divergência de interpretação com a resolução 169 de 2018 da 4ª Câmara de Julgamento, indicada como paradigma, no que toca à contagem do prazo decadencial do lançamento decorrente do crédito indevido de ICMS. Outro sim também foi indicado como paradigma a resolução 787 de 2013 da 2ª Câmara de Julgamento, no que toca ao mérito da autuação, a qual julgou improcedente o auto de infração por entender que foi demonstrado documentalmente a efetiva ocorrência das operações de devolução de mercadorias. O recurso extraordinário foi admitido pela presidência do CONAT apenas em relação à resolução número 787 de 2013, em relação ao 169 de 2018, né, por entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois trataram de matérias coincidentes, qual seja, ambas referem-se a crédito indevido relativo à emissão de nota fiscal em devolução sem os requisitos exigidos pela legislação, e que o dissídio jurisprudencial gravita em torno da decadência do lançamento, tendo recorrido considerado o termo inicial do artigo 173.1 do CTN, e já a resolução paradigma considerada a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Em relação à outra resolução, que foi trazida pelo recorrente, a 787, verificou-se, nesse caso, que houve a improcedência com base na comprovação cabal das operações de devolução, sendo que a resolução recorrida, ela afirma a ocorrência das operações de desfazimento de vendas de forma genérica. Portanto, não havendo essa comprovação, não foi caracterizado nessa identidade entre essas resoluções, razão pela qual a presidência não admitiu. Portanto, a admissibilidade trata apenas a resolução referente à decadência do lançamento. E, como bem assentado na decisão de admissibilidade, a finalidade da presente via recursal excepcional é unificar a jurisprudência do CONAT, quando sobre a mesma matéria e fundamentação ocorrerem manifestações divergentes, quando há nexo de identidade fática e jurídica entre a resolução recorrida e a resolução paradigma, o que foi bem demonstrado na decisão da presidência, pois ambas tratam da discussão de prazo decadencial de lançamento decorrente de auto-infração por crédito indevido relativo à emissão de nota fiscal em devolução sem os requisitos exigidos pela legislação, em especial aqueles previstos no artigo 673 do decreto 24.569/97.
E adentrando-se na análise da matéria, pela qual o recurso extraordinário foi admitido, no que se refere à decadência, entendemos que não há como ser acolhido o recurso do contribuinte, pois, no caso, se aplica a contagem do termo inicial do prazo decadencial com base na regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Trata-se do lançamento de ofício de crédito tributário, decorrente de glosa de crédito indevido e da respectiva multa, o qual somente foi possível após a auditoria realizada na ação fiscal, com base no artigo 149, inciso 5 do CTN. Portanto, não se pode cogitar da aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, uma vez que houve omissão e inexatidão na atividade de lançamento por homologação realizada pelo contribuinte. Portanto, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte do fato gerador, temos que os fatos geradores referentes ao período de janeiro a maio de 2011 somente decairiam em 31 de dezembro de 2016, tendo o auto de infração sido lavrado em 20 de maio de 2016. Assim, entendemos que deve prevalecer a jurisprudência firmada na resolução recorrida, em detrimento do entendimento firmado na adesão paradigma. Diante do exposto, o Estado do Ceará, através de seu representante legal, requer a esta egrégia Câmara Superior do CONAT que seja negado provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se inalterada a resolução recorrida. Subsidiariamente, caso prevaleça o entendimento pela contagem do prazo decadencial com base no termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4, ou seja, a partir do fato gerador, somente poderá ser reconhecido o decaimento do período de janeiro a abril de 2011, não se incluindo o período de apuração em que foi lavrado o auto de infração. São essas considerações da Procuradoria e, no decorrer dos debates, caso seja necessário, a gente se manifesta em outro momento. Obrigado. Ok, ouvido o doutor André, vamos aqui ouvir o doutor Pedro, por favor. Bom dia, senhores conselheiros, julgadores, representantes da Fazenda, demais aqui presentes, doutor relator, doutora presidente, meus cumprimentos a todos. Pois bem, inicialmente, ainda que não tenha sido admitido, ou melhor, conhecido essa parte do recurso, eu gostaria apenas de ressaltar que neste caso de desfazimento, a parte de Lojas Renner buscou trazer elementos que comprovassem a operação de devolução de mercadorias, mas não foi oportunizada a perícia, não foi deferida essa perícia e não foi investigada a questão de comprovação material da operação de devolução. Por esse motivo, eu reforço neste momento que seja conhecido o recurso nesse ponto para se analisar em relação à decisão paradigma trazida, no que se refere à ocorrência das operações de desfazimento e a impossibilidade de se cobrar o principal de CMS nesse contexto. Dito isso, passo a falar sobre a questão conhecida do recurso da decadência, e, nesse ponto, nós entendemos que é claramente caso de aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, pois não se trata de caso em que não houve pagamento, mas sim que houve pagamento a menor em cada competência, nos meses ali de janeiro a maio de 2011, justamente porque se trata de posse de crédito indevido. Não só a resolução paradigma trata de caso idêntico ao presente, onde foi reconhecido a aplicação do 150, parágrafo 4º, contando desde a ocorrência do fato gerador, como também eu pesquisei na jurisprudência do CONAT diversas outras resoluções que também tratam de posse de crédito indevido, claro, em outras situações, ativo permanente, substituição tributária, enfim, mas hipóteses que tratam de crédito indevido, que resultaram num saldo devedor, que resultaram num valor a menor, por assim dizer, recolhido no final do mês, mas que justamente se aplicou a decadência prevista no 150, parágrafo 4º, afastando-se a aplicação do 173, que trata, na verdade, de hipóteses em que não houve o pagamento de qualquer tributo, o que não é o presente caso. A empresa não deixou de recolher ICMS naquele mês, o que houve foi um suposto acreditamento indevido. Nesse sentido, posso citar resoluções da própria Câmara Superior do CONAT. A gente tem resolução 030 de 2019, que trata de crédito indevido e relativo ao ativo permanente, se entendeu pela precedência parcial, pela decadência do 150. Resolução 053 de 2019, também na Câmara Superior, novamente caso de crédito indevido, onde se entendeu pela aplicação do 150. Resolução 042 de 2018, 055 de 2018, 011 de 2018, 025 de 2017. Todas essas resoluções englobando hipóteses de aplicação da regra de decadência prevista no 150, parágrafo 4º, em casos de crédito indevido CMS. Justamente o que a gente tem aqui. E nesse contexto, em acréscimo às razões recursais,
tenho que pugnar pela aplicação dessa regra do 150, para que seja reconhecida a decadência do período de janeiro a maio de 2011, considerando a lavratura do auto de infração em 2016. É isso, obrigado. Ok, ouvimos então aqui as partes. Passo, nesse momento, a discussão dos processos por este colegiado. Qual conselheiro que deseja iniciar os debates? Doutor Leilson, você levantou a mãozinha aí? Não, presidente. A decadência é tão debatida aqui no âmbito da Câmara Superior que a gente já conhece o pensamento dos colegas, toda a tese por trás de seus pensamentos, né, que são legítimas, que a gente fica, assim, eu acho que até para prestigiar a presença do advogado, aí tudo bem, a gente pode fazer um debate aqui para dizer que, no meu caso, eu entendo, né, eu saí da regra do 5, eu nunca aprovei a regra do 5+5, desde a época do 5+5, fiz o estudo, no sentido de adotei a tese do 173.1, doutor Rafael, mas aqui nós temos colegas que trazem a tese do 150 parágrafo 4, com bastante suficiência também, e dizer que, na verdade, a decadência, só discorda a doutora, a nossa presidente, quando ela diz essa beleza desse instituto, né? O instituto pode até ser belo, mas o que fizeram com ele foi absolutamente uma coisa horrível, essas discussões, né? Mas, assim, só de prestígio ao doutor Rafael, no sentido de que há uma certa, não vou dizer polarização, mas uma certa divisão de entendimentos, que alguns entendem pelo 150, parágrafo 4, e outros entendem pelo 173, inciso 1º, dado que ocorreu alguma das hipóteses aí do 149 e tal. E aí o doutor Micael pode até colocar com melhor suficiência o entendimento legítimo aí da tese do 150, parágrafo 4º. Presidente, também, como o doutor Leilson... Você levantou a mão também, não foi, Micael? Não levantei, presidente, mas o doutor Leilson é muito pertinente para a gente prestigiar. Isso. O conselho já, como o doutor Leilson já trouxe, já tem seu entendimento, os conselheiros já sabem o que se trata da matéria, né? Então, para não ficar muito repetitivo e cansativo para os demais, a gente às vezes se reserva de não debater, mas precisamos fazê-lo em atenção ao contribuinte que está aqui. Eu gostaria só de trazer 2 pontos rapidamente sobre esse processo, é que, tal qual como na resolução paradigma, né, no caso aqui em tela, o contribuinte apresentou saldo devedor de ICMS, né? Então, para aqueles que entendem do 150 parágrafo 4º, né, o caso ainda fica um pouco mais, para aqueles que entendem, um pouco mais consolidado nesse caminho, né? Só vou deixar claro esse ponto, tal qual como na paradigma, o contribuinte aqui também tinha saldo devedor durante todo o período. Então, trata-se de crédito de devido, de devolução de mercadorias, do qual o contribuinte realizou as operações, escriturou, mas houve aí divergências quanto ao modo de procedimento da aplicação de alguns campos, né? E aí, por isso, o crédito foi considerado como indevido. Até porque, se ele tivesse feito tudo corretamente, nem auto de infração existia, né? Então, é só esse ponto, presidente. Bom, que outro conselheiro, qual outro conselheiro deseja manifestar-se, por favor? Posso não. Mais ninguém? Posso colocar o processo para votação? Nem por amor ao debate? Então, vou já... Presidente? Pois não, doutor André. Só uma questão de ordem, né? Me parece que o cenário vai se repetir no que ocorreu no processo anterior, mas gostaria de destacar aos senhores, em relação, ainda que venha a ter um voto de empate pelo 150 parágrafo 4º, que essa eventual decadência pelo 150 parágrafo 4º, ela só ocorreria do período de janeiro a abril. Não contemplaria maio, né? Inclusive, isso foi objeto de discussão do processo anterior, que também era o mesmo caso, auto-lavrado em junho, e não se discutiu isso. Só para
chamar a atenção para esse fato. Obrigado. Ok. Concorda, conselheira Mônica? Seria de janeiro a abril, não é isso? Ok. Então, colocando aqui em votação, decadência com relação a janeiro e abril. Começo aqui, Mônica Castelo. Qual é o ano, presidente? Janeiro, abril. Pronto, 150 ou 1731. Doutora Mônica Castelo. Senhora presidente, o meu entendimento é pela aplicação do artigo 173, inciso 1, portanto, nos termos da decisão recorrida. Ok, doutora Elineide. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Micael. Obra divergência, presidente, pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Doutor Ricardo Valente. Doutor Ricardo. Presidente, eu voto com o Micael, presidente. 150. Pedro Jorge. Com divergência, presidente. 150, parágrafo 4º. Doutor Felipe Pinho. Também com divergência, presidente. 150, Felipe parágrafo 4º. Muniz. Com a divergência, presidente. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, acompanho o voto da relatora. Doutora Dalcília. 1731, com a relatora, trata-se de um lançamento de ofício, senhora presidente. Doutor Leilson. Com a relatora, presidente. Ana Paula. Mais uma vez, empate, presidente. 5 votos pela manutenção da decisão recorrida e 5 pela paradigma. Ok. Considerando aqui, então, o empate, pelo regimento, esse desempate cabe à presidência, e manifesto em sessão, trazendo o meu entendimento pessoal, não presente caso, como várias outras decisões dessa Câmara Superior, a despeito tenho até a resolução 031/2020, a qual comungo com que ali está escrito, e voto pelo 150, parágrafo 4º, ok? E no presente caso, fica para designar a resolução o conselheiro que proferiu o primeiro voto, o vencedor e divergente. No caso, o doutor Micael. Doutor Micael. Para o processo. Só esclarecendo, do período de janeiro a abril. Foi este o período que foi colocado para votação. Deixei bem. Porque o no recurso ele pede maio também. Não, obrigado. Coloquei a votação, coloquei janeiro e abril, inclusive perguntei à conselheira Mônica antes do início, janeiro a abril de 2011. Para o processo, ok? Ainda aqui em assuntos gerais, Ana Paula, doutor Pedro lhe agradecendo, ok? E querendo, pode continuar conosco. Continuemos aqui em assuntos gerais. Ana Paula, eu esqueci de perguntar com relação à ata que foi enviada, né, para apreciação. Alguma alteração, sugestão para a ata? Nenhuma alteração, presidente. Então, não havendo, damos por aprovada a presente ata. Algum assunto geral a ser colocado? Só, posso falar? Pode falar. Só lembrando aos conselheiros que, ao final do dia, estando a ata pronta, eu coloco no WebDrive para leitura e verificação de todos os conselheiros. E hoje foi colocada também a resolução apresentada pelo conselheiro Pedro Jorge, que deverá ser aprovada na sexta-feira. É só, presidente. Ok. Mais alguém ia falando aí? Doutor Pedro Oliveira. Pois não, doutor Pedro. Perfeito, doutora Marta, só agradeço a atenção dos senhores jogadores, senhores conselheiros. Por curiosidade, saberia informar aproximadamente quando que vai ocorrer a publicação do acórdão, como está sendo esse trâmite junto ao CONAT? Ok. Na forma regimental, doutor Pedro, a conselheira tem 30 dias para fazer o acórdão. Perfeito, perfeito. Está bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Nada. Bom dia. Presidente, o CRT hoje é que horas? À tarde? Ana Paula, passa a nossa pauta aí. 14 horas, já foi publicada no WebDrive, na página da Cefaz, colocada no grupo, no WhatsApp e todos os lugares possíveis e imagináveis. Quer tirar direto? Neilson, depois que ela disse que está tudo no local possível, não tenho mais nem coragem de dizer. Paulinha, manda um link aí de novo para mim.
O link está lá, né, Ana Paula? Tanto link, tá. Ela Sim, também. Né? Então, conselheiros, resto aqui um bom dia para todos nós e até mais tarde, se Deus quiser. Um abraço. Até logo, até mais tarde. Tchau. Até mais tarde, pessoal.